três diferenciais que não podem faltar para você que vai começar na imagem. Veja essa imagem aqui. Sabe o que que acontece? Eu, particularmente, já... Sabe quando você... Várias vezes já... Eu ia fechar o pacote do Cruzeiro, mas não fechava. Mas eu já vi o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro é um navio muito grande. Muito grande. Muito grande. Ele perto de um barquinho, ele do lado de um barco. Cara, o barco... Parece que ele vira uma coisinha de brinquedo, né? Parece um Lego. E sabe que muito profissional, estou mostrando essa imagem, porque muito profissional veterinário, quando ele vai começar no mercado, ele acha que ele é do tamanho de um Lego. E às vezes ele olha aqueles profissionais que já trabalham há mais tempo no mercado e acham que eles são um transatlântico, um navio de cruzeiro. E aí eu quero compartilhar com você aqui uma grande sacada. Uma grande sacada. Se você puder anotar isso, anota isso. Se você é pequeno e vai competir com um grande no mercado, aprenda a fazer as manobras que os transatlânticos não conseguem fazer. Você está num barquinho, faça as manobras que o transatlântico não consegue fazer. Se um transatlântico decidir dar meia volta e seguir por um caminho oposto ao que ele está indo, isso demora até ele fazer a volta. Enquanto um barco, ele rapidamente consegue virar. Então eu estou te falando isso porque para você que está começando na imagem, você tem que ter essa visão. E muitos, como se sentem às vezes como um Lego, podem se sentir intimidados. Essa intimidação, ela restringe crescimento, ela atrapalha o crescimento, ela atrapalha uma série de diferenciais que eu vou mostrar aqui. Então eu preciso que nesse momento da aula, logo no início, eu quero já trabalhar a sua mentalidade. Não importa que se você ainda não se considere um transatlântico. O seu barco vai conseguir fazer manobras muito mais rápidas, ágeis do que os grandes. E eu vou materializar isso, tá bom? Eu vou tornar isso prático para você. Pode ficar tranquilo, tá? Mas eu quero que agora esse momento da mentalidade ele é importante. Porque afinal, o que faz um cliente escolher um serviço ao invés do outro? O cliente ele precisa ver diferencial. Se ele precisar de ultrassom, qualquer um que oferecer ultrassom, ele serve, não é verdade? Se ele precisar de um raio-x, se ele precisar de um ecocardiograma, se ele precisar de um laudo, de um exame, isso qualquer um entrega isso. Mas o que é que vai fazer um cliente escolher entre dois profissionais? Ele precisa enxergar uns diferenciais e esses diferenciais precisam ser úteis para ele. Precisa fazer diferença. Eu costumo dizer o seguinte: se um veterinário ele pediu um exame de imagem, o profissional fez o exame e o veterinário não pegou o laudo, não conversou com o radiologista, não fez nada, não pegou nenhuma informação e ele foi lá e tomou uma decisão, foi para a cirurgia, iniciou um tratamento, sabe do que serviu esse exame? Para nada. Para nada. Um exame, ele tem que fazer a diferença. O cliente ele tem que olhar e falar assim, cara, isso aqui me deu a direção que eu queria. Obrigado. É isso. E para isso são diferenciais.
Não é qualquer profissional que entrega isso. Ele não sabe entregar isso com intencionalidade. Ele fala que meu serviço é bom. Bom é abstrato. O que é bom? Não, eu entrego qualidade. A gente já conversou sobre isso na aula anterior. Certo. O que é qualidade? Qualidade em quê? Que testes de qualidade são aplicados? Que provas existem que esse serviço é de qualidade mesmo? Então, um profissional, quando ele vai começar, ele pode aplicar essa... Ele não só pode, como ele deve aplicar essa ferramenta. Quem conhece essa ferramenta SWOT, levanta a mão. Levanta a mão aí para mim. Quem conhece essa ferramenta? Levanta. Essa é uma ferramenta, tá? Aonde todo profissional que ele vai começar, se ele começa minimamente preparado, ele já deveria ter feito isso aqui, tá? E a análise SWOT, ela é uma matriz, tá? E ela é o seguinte, ela é um acrônimo para onde o S é de strength, né? São pontos fortes, e o O de opportunities, são oportunidades. Tudo isso aqui do lado esquerdo, ó, isso aqui, ó, são pontos fortes e oportunidades. Do lado direito, nós temos as weaks, são os pontos fracos, e os threats, que são os riscos. Então, olha só, é possível um profissional fazer uma análise prévia de quais serão seus pontos fortes e entender seus pontos fracos. Entender quais são as oportunidades e os riscos do mercado. Por quê? A partir disso, é possível você começar explorando diferenciais. É aqui aonde você descobre o que os transatlânticos eles não conseguem fazer, eles não fazem, e que os clientes gostariam, que isso vai ser um grande ponto forte seu. Agora, cuidado para você, na hora de preencher essa análise, a matriz SWOT, não botar lá 15 itens de ponto forte e tipo 3 pontos de ponto fraco. Aí é assim, tá realmente sendo, vamos botar assim, otimista, puxando com um viés completamente, né, onde você pode acabar distorcendo a realidade. Mas eu trouxe um exemplo aqui, tá bom? Eu trouxe um exemplo, tá? Por exemplo, profissional vai começar, ponto forte dele. Ele tem disponibilidade para fazer o atendimento, ele tem tempo abundante na agenda, ele tem tempo abundante para marcar exame, para fazer o exame, para conversar com o cliente. Ele tem agilidade, né? Ligou, ele vai rapidão, papá. Ele tem o tempo de liberação de resultado dele, consegue ser menos de 4 horas, porque ele tem tempo. Ele pode o quê? Acompanhar o desenrolar do caso, porque ele lembra dos casos, dos detalhes, e aí depois do exame ele pode entrar em contato. Isso são pontos fortes. Pontos fracos. O profissional é pouco conhecido. Isso pode gerar desconfiança no mercado, porque o mercado não tem um histórico, não sabe qual é a reputação. Isso vai precisar ser construído, levar tempo. Tem pouca indicação boca a boca, está acabando de começar. Pressão. Um ponto fraco, quando quem começa, é a pressão, porque ela tem necessidade de se provar que é bom. Necessidade de conseguir exame para pagar os investimentos. Uma necessidade de saber que é capaz e que deu certo. Porque há o medo de fracassar. Você sabe que um dos meus... na faculdade, sabe o que eu mais queria ser? Eu me formei numa faculdade federal e eu me dediquei tanto porque eu só queria ser importante. Olha só, uma das coisas que mais me moveram ao longo dos anos foi isso. Eu só queria ser importante. Então, eu me preencheria isso aqui com medo de fracassar, sem dúvida, tá? E seria um ponto fraco, porque assim, o medo nos coloca numa posição aonde a gente não consegue
É, é, o, o medo paralisa. O cliente sente o cheiro do medo. O medo não conquista. Então é um ponto fraco. Tá? Vamos lá, agora, na parte de baixo da matriz. Parte de baixo da matriz. Então nós temos aqui as oportunidades. Para quem está começando, pode ser o quê? Atender clientes com dificuldades de horário para agenda. O cliente não consegue o horário com profissionais que já estão lá com a agenda lotada. Ele pode investir fortemente em suporte ao cliente. Tem muito serviço de imagem hoje que faz um exame em 5 minutos. Rapidinho. Dá a informação chave ali. Não tem aquele cuidado e chama o próximo. E chama o próximo. Próximo. Sabe por quê? Porque ele quer ganhar no volume. Ele quer fazer mais para ganhar mais. Você pode seguir por uma linha diferente. Você pode seguir por uma linha que eu quero fazer menos, mas entregar mais. Isso é poderoso. Coloca aí, escreve isso aí. Fazer menos, mas entregar mais. Quem entrega mais valor. Quem entrega mais valor cria diferencial. Quem tem diferencial consegue cobrar um preço mais valorizado. Quem está com preço mais valorizado consegue ganhar aí de 20 a 30 mil reais por mês. Sem muito esforço. Pegou? Pegou? Joia. O que mais temos de oportunidade? Criar previsibilidade de horário. Sim. Tem muito serviço volante que ele começa e ele assim, liga para mim que eu vou. Aí o cliente, nossa, isso é a solução maravilhosa da minha vida. Qualquer hora que eu te ligar você vem. Joia. Pronto. Depois que a agenda enche, como é que vai sustentar isso? Então, uma oportunidade é o quê? Fazer uma agenda organizada com previsibilidade. Inclusive, nós já fizemos uma aula somente sobre agenda. Lembra disso? Tá aqui disponível no YouTube, tá? Como que você tem uma agenda lotada e ainda tem tempo livre. Lá eu mostro como ter previsibilidade de horário, tá? Tá disponível para você assistir. Quando você terminar essa aula, você assiste lá. Ela é uma aula, essas são aulas de aquecimento para trilho do imaginologista lucrativo. Certo? Outra oportunidade é o quê? Buscar parcerias que sejam referência no mercado. Sabe por quê? Se o ponto fraco não é aqui, ó, ninguém conhece, tem desconfiança do mercado, sabe qual é a melhor forma de você conquistar, vamos botar assim, né? Você conquistar a confiança das pessoas? É quando você está ao lado de quem é uma autoridade no mercado. Estou considerando que ninguém te conhece, tá bom? Joia? E se todo mundo te conhece, você é uma autoridade no mercado, quem estiver do seu lado, as pessoas vão automaticamente confiar nela. Olha só, pega isso é estratégia, tá? Olha quantas oportunidades que nós estamos falando aqui. Várias oportunidades. Isso aqui é só dentro de uma matriz, tá? Isso aqui não é só para quem está começando, está fazendo, não. Essa matriz precisa ser feita constantemente. Eu estou com 18 anos de profissão, eu tenho 15 anos de empresa, faturo mais de 4 milhões e meio com exames de imagem e eu finalizei o ano fazendo uma análise SWOT, uma matriz SWOT. Porque isso aqui a gente precisa estar constantemente vendo, cara, pontos fortes, essas coisas vão mudando. Joia? Beleza? Ó, se você enxergar algum ponto forte, algum ponto fraco ou mais uma oportunidade, coloca aqui no chat. Legal? Legal? Beleza, vamos seguir aqui, porque depois das oportunidades também tem riscos. Existem riscos. Isso não pode ser ignorado. Tá? Se você decide se lançar no mercado, isso não pode ser ignorado. O risco. Existe o risco. Desculpa. Antes de falar do risco, deixa eu só voltar a oportunidades, porque eu falei de criar previsibilidade de horário, no caso do volante. Vamos falar do fixo. Tem muito centro fixo que não tem agendamento. É por encaixe. Tá errado. Não é bem que tá errado. É menos eficiente.
encanta menos o cliente gosta de previsibilidade. Serviços de teleradiologia. Muitos, eles não têm um tempo claro de tempo de liberação de laudo. E aí os clientes, ou eles ficam perguntando, e aí, já liberou? E aí, já liberou? E aí, já liberou? Ou nem vão usar, porque eles não têm previsibilidade. Então, essa aqui é a questão da oportunidade. Joia? Beleza, vamos para os riscos. Riscos. Existe o risco de quem está começando, o profissional chama e ele vai naturalmente comparar com outro serviço. E existe o risco dele não gostar. Se ele não gostar, não vai chamar mais. Fala, não, prefiro o que eu estava usando mesmo. Não, esse produto não me serve, quero o outro. Prefiro o outro. É um risco. Outro risco, não atingir o ponto de equilíbrio de exames. O que é isso, Vicente? Existe o risco, se o profissional não está preparado, não tem uma estratégia para atrair, encantar e fidelizar os clientes, ele pode não conseguir pagar os investimentos. Ele não pode conseguir um número de exames mínimo para ter uma receita mínima para igualar. Ponto de equilíbrio é quando, tipo assim, o que se ganha, o que se gasta é igual a zero. Pronto, é isso, tá? E o risco é o quê? Entradas de novos concorrentes com mais preparados, entregando os mais diferenciais. Isso é um risco. E aí perde espaço. E tem muita gente que tem realmente um temor e vive uma insegurança constante. Isso gera uma carga de adrenalina e estresse muito grande. Porque, cara, todo dia, você tá sabendo? Né? Aí já começa assim, né? Ah, você tá sabendo? Chegou aí um novo radiologista. Estão rodando aí, visitando os clientes. Cara, desculpa. Já começa a bater coração. Meu, palpitando. Isso aqui é uma análise SWOT. Todo mundo deveria fazer. Todo mundo deve fazer. É uma recomendação. Mas agora, a partir daqui da frente, essa aqui é uma análise, dá uma geral. Mas assim, o que de fato você vai fazer? O que de fato você vai entregar, mostrar e os clientes vão dar valor? Então eu já quero dar isso mastigado para você, tá? Porque a minha intenção é que você aprenda a se diferenciar para você estar mais preparado lá na trilha do Imaginologista Lucrativo, que vai ser no dia 12, 13 e 14 de março. Eu preciso que você esteja mais preparado. Lá, a gente tá vendo que a gente tem muita coisa para falar. Prestar serviço, oferecer um serviço diferenciado não é uma coisa tão simples, né? Não é verdade? Então, eu vou mostrar aqui para você assim, mastigado. Vamos lá. Vamos passar os slides. Lembrando, você quer acesso a esses slides? Tira um print que você está assistindo essa aula, vai no Instagram e posta lá que você está assistindo e marca o CDVET. Marca o improvet.vet. Eu estou falando de CDVET, que é o meu centro de diagnóstico, que é onde eu trabalho, é onde eu faço tudo isso que eu mostro com você e que eu tenho mais de 1.000 clientes ativos. Então, eu entendo do que eu estou falando. Então, vamos lá. Primeiro diferencial. Anota aí, para o laudo que você está fazendo agora. Segura, tá? Pega o seu celular, bota no mudo rapidamente aí, no modo avião, para que você tiver de emergência, só para você ficar tranquilo, porque você precisa disso aqui. Nós estamos assim no auge da aula. Presta atenção. Primeiro diferencial é um diferencial técnico. Eu vou chamar assim, o que você faz mais um. É você entregar sempre um mais um, é um plus. Vicente, do que você está falando? Eu vou te dar exemplos práticos aqui, que vai ficar melhor para você entender. O que é o que você faz mais um. Joia? Vamos pôr aqui um caso aqui. Vamos lá. Espera só um minuto. Presta atenção, eu vou passar um vídeo aqui para você, tá? Vamos supor que você tá com um paciente e ele tá com um felino
e ele está com uma formação nodular no intestino. Ainda não se sabe isso. O quadro é gastroentérico, ok? O quadro é gastroentérico. E o veterinário te chama para fazer um ultrassom. Você está começando. Você tem que pensar assim, cara, eu vou fazer o que me pediu e se for possível eu vou fazer aquilo que me pediu mais um. É o que me pediu mais um. Então esse é um exemplo prático do que é um ultrassom mais um. Tá? Veja o vídeo. Todos os segmentos intestinais, eles estão assim, ó, com a parede espessada, camada mucosa, a muscular, na mesma espessura da mucosa e alguns segmentos com perda de estratificação. Perdas de estratificação que chega ao ponto de formar uma estrutura nodular, mas não obstrutiva. Você vê que desloca o lúmen, mas não obstrui. Aí eu aproveitei que era um paciente bonzinho e mesmo sem sedar, eu consegui fazer uma citologia aspirativa. Eu fiz 3 punções, sendo essa aqui, ó, a que veio o melhor material. Exatamente no ponto do nódulo do segmento do intestino que está com aquele nódulo e perda de estratificação. Olha só, o cliente, você viu? O cliente me pediu um ultrassom. Eu fiz um ultrassom mais uma citologia aspirativa. O diagnóstico foi linfoma de alto grau. Esse felino não queriam fazer biópsia nele, ele não estava com um quadro tão bom. E a citologia aspirativa ali foi, como existia uma perda de estratificação de camadas e o acesso estava fácil e era rápido, pouco invasivo, a técnica foi usada e o diagnóstico foi dado. Ou seja, um ultrassom mais um. Isso é tão importante, gente. Isso é tão importante que o cliente, no final das contas, o diagnóstico foi dado. Eu não chamei isso de enteropatia. Diferenciais, doença intestinal inflamatória ou linfoma. Não. Linfoma de alto grau. Ponto. O diagnóstico está dado. E o cliente percebe esse diferencial. Percebe muito. Isso é tão importante, por exemplo, eu tenho, quem participa do meu programa do Imagem Dourada, eles recebem um guia completo de como fazer, como aprender a fazer citologia, e como vender o serviço para o mercado. Porque existem profissionais que eles até fazem algumas formações, treinamentos, aprendem a fazer a citologia, mas eles não sabem vender esse serviço e os clientes não usam. E aí fica no quê? No feijão com arroz do ultrassom abdominal. E aí nós temos uma legião de ultrassonografistas abdominais. E quem entrega uma ultrassonografia abdominal mais um é o diferencial. Ponto. Pegou essa? Pegou essa? Isso é um exemplo de um mais um. Existe uma série de outros. Esse é um exemplo prático. Se você já pegar isso e já botar na sua rotina, você já vai estar se diferenciando. Inclusive, vamos botar assim, tem gente velha no mercado que não faz. Que não faz. E cobrado, tá? Cobrado. Não é assim, é ultrassom, mas eu vou te dar mais um. Né? Não. É um plus e você cobra. Né? Não é assim? Você vai comprar uma roupa, chegou numa loja. Nossa, você comprou essa blusa e essa calça. Mas olha, se você vai ficar muito bem nesse cinto também. Você vai ganhar o cinto? Não, você vai pagar pelo cinto. Então isso aqui é a mesma coisa. Inclusive lá no Imagem Dourada, eu ensino a como fazer, como vender e como cobrar pela citologia aspirativa.
Ou seja, você ganha dobrado. Você mostra o seu diferencial e ainda ganha dobrado. Esse é um exemplo no ultrassom. Eu quero dar um exemplo no raio-x. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, ok? Presta atenção nisso aqui. Isso sou eu. Eu recebi esse bulldog para fazer um raio-x de joelho. Só que eu conversando, o veterinário me passou o caso, o paciente chegou lá para mim e eu olhei o paciente antes de fazer o raio-x. E na discussão com o veterinário chegou e falou assim: pô, Vicente, eu pedi joelho, mas olha, como eu já sei do seu trabalho, ó, presta atenção, como eu já sei do seu trabalho, você pode dar uma olhadinha aí, olha a olhadinha, dá uma olhadinha nele, e se você achar que precisa fazer mais alguma coisa, é só você me avisar, e se o tutor liberar, pode fazer que eu libero na requisição. Beleza, olha o que eu fiz. O que eu estou fazendo nesse vídeo, turma? De novo. Eu estou fazendo uma avaliação clínica neurológica desse paciente. Esse paciente, ele tá com déficit de propriocepção. E aí eu fiz avaliação de marcha, fiz avaliação postural, fiz avaliação de reflexo, fiz todas as avaliações. Sabe por quê? Porque eu fiz um raio-x mais um. Eu fiz uma avaliação clínica dele. Nesse caso, eu não sou clínico, eu sou imaginologista. Mas eu uso o conhecimento que eu tenho de clínica para melhorar e triar melhor os exames radiográficos. E os clientes adoram isso, porque eles me veem de igual para igual. Eles sabem que eu não sou um radiologista que só fica vendo imagem preto e branco, groselhando, falando um monte de groselhas, inventando alterações que não têm menor relevância clínica e que não está ajudando nas decisões. Então, um plus, um diferencial, é o radiologista também fazer um treinamento em clínica. Eu fiz vários cursos de neurologia com o Ronaldo Casemiro. O de felinos, foram 2 cursos de clínica. 2 cursos de clínica. Um para cães e gatos e outro somente para felinos. Inteiro. Você pode fazer um curso de ortopedia. Você pode fazer um curso de pneumo. Se você não fizer um curso, pode fazer um estágio. Mas domine uma clínica. Porque isso vai ajudar e te apurar nos exames radiográficos. Então, se o cliente vier pedindo o famoso cachorrografia, pediu a cachorrografia, você vai lá e... Pô, beleza, eu vou fazer a cachorrografia, mas... O que você acha de fazer uma avaliação assim, assim, assado, assim, assado? Eu trabalho com exames avançados, isso me ajuda demais a direcionar na tomografia. Por isso que os clientes querem fazer tomo comigo. E quantos pacientes hoje, eles... É confuso. Eles têm um quadro neurológico, mas suspeita de quadro ortopédico. Eles têm um quadro ortopédico, isso é menos frequente, mas às vezes acontece. Ele tem um quadro ortopédico, mas é neurológico. Quantos? Cara, domina você. Isso é um diferencial. Aí eu já vou falar assim, aquele clínico que está fazendo transição de carreira e vai vir trabalhar com diagnóstico por imagem, vai lamber. Olha, eu tenho vários mentorados assim, ó. Ó, vai lamber aquele radiologista que fica sentadinho atrás dos aparelhos, só vendo imagem, digitando laudo e assinando laudo. Pronto, acabou. Não tem diferencial esse. Esse não tem, mas você vai ter. Você vai ter. Tá?
E um outro exemplo, vou trazer um outro exemplo para cardio. É fazer um eco mais um. Um eco e mais um plus. Um plus. Então, por exemplo, isso a minha equipe de cardio faz muito. Teve uma época que eu fazia eco, tá? Eu fazia eco, mas sabe quando eu sou um radiologista que eu gosto de trabalhar com múltiplas modalidades de exame. E eu sempre consegui entregar o a mais. Porém, quando eu como um imaginologista, eu estava fazendo ecocardiograma, mas para eu entregar um a mais, eu precisaria fazer, tipo, fazer um curso, fazer uma pós de cardio. Aí eu guinei, eu fui para uma outra área porque eu queria trabalhar mais com exames avançados e eu terceirizei e consegui os meus parceiros de cardiologia. Hoje eu tenho um time de cardiologistas. E isso é um diferencial nosso. Eles fazem um eco e sempre faz um plus, um a mais. Então é um eco e uma pressão, é um eco e um eletro, é um eco e uma dica clínica, dica de tratamento, que na maioria das vezes nosso cardiologista, ele dá essa dica clínica, faz o eco, dá a dica clínica, e sabe o que o clínico faz? Ele fala assim, a maioria, não vou fazer, faz o seguinte, Marcelinho, fica com o caso, faz o tratamento dele para mim, por favor. Faz o tratamento dele quando ele estiver melhor, ele volta para mim e eu continuo tratando e eu continuo com ele sendo o clínico dele. Tá ótimo? Ele vai lá porque ele cativa, ele conquista. Lembrando, gente, isso aqui, esse plus, um a mais, é para você mostrar o seu diferencial. Isso não é para dar gratuito, não. Você vai cobrar. Eu só lembrando que essa parte clínica aqui é o que eu não cobro, porque eu não sou clínico. Mas se eu fosse também clínico, eu ia falar. Olha, eu sou um neurologista e radiologista. Então, você quer que eu faça avaliação aqui para você? Eu faria isso. Mas como eu não sou, eu uso o conhecimento lá para discutir, mas isso eu não cobro. Mas todos os outros procedimentos que eu estou falando aqui é para cobrar. E se você não sabe precificar, e a gente vai falar de precificação lá eu já falei um pouco de precificação na aula anterior, tá? Eu já mostrei, inclusive, essa questão de diferenciação. A gente vai falar sobre isso na trilha do imaginologista lucrativo. E, cara, dentro do Imagem Dourada, eu tenho um módulo inteiro somente sobre precificação, que não é uma coisa tão simples que dá para falar em 2 minutos. Boa! Pegaram isso aqui? Estão comigo? Vocês estão comigo? Fala, bota aqui no chat, você tá comigo. Vamos lá, que a gente está chegando no final da aula aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar o segundo diferencial, posicionamento. Posicionamento. Mas que posicionamento, Vicente? Posicionamento de confiança. Todo profissional que está começando, ele tem que ser obcecado em conquistar esse sentimento, a confiança do cliente. Sem a confiança não tem indicação. Como fazer isso, Vicente? Eu vou mostrar isso aqui como você fazer isso. Mas o primeiro passo que você tem que fazer é o seguinte: é combater o maior inimigo da confiança. A timidez. E eu posso falar isso porque você pode talvez não acreditar, mas eu sou uma pessoa tímida. Acontece que hoje eu já lido com esse sentimento muito melhor. Ele já não me paralisa mais. Então eu posso falar com você de carteirinha. Isso é um posicionamento de confiança. A primeira coisa que você tem que fazer é combater a timidez. E eu vou te explicar por quê. Timidez, vergonha. Por que eu estou falando isso? Olha só, deixa eu contar um caso que eu já vou te explicar como, inclusive, você tem que se posicionar, tá? Presta bem atenção comigo. Eu tenho um programa, né, o Imagem Dourada, e profissional, eu já tinha dourado, ele chegou para a esposa dele
ele já esse Dourado, ele fez o programa todo do Imagem Dourado comigo. E ele era casado, a esposa dele era uma veterinária, que ela trabalhava com diagnóstico por imagem dentro de um hospital, e eles iam mudar de cidade. E nessa nova cidade, ela ia recomeçar, ela ia sair do hospital e ela ia se lançar no mercado como volante. Mas ela era multimodal. E o marido dela chegou e falou assim, olha, se você realmente quer se lançar como volante no mercado, você precisa fazer o Imagem Dourada antes. Ele já tinha feito, mas ele queria que ela mesma passasse e vivesse pelo processo, sabe? Ela entrou no Imagem Dourada. Quando ela entrou no Imagem Dourada, ela falou, olha, como que eu vou fazer? Ninguém me conhece no mercado. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ir visitar os clientes. Eu tenho vergonha de fazer um vídeo e postar na internet. Eu tenho vergonha de vender o meu serviço. No hospital era mais fácil, tudo acontecia lá, as pessoas faziam para mim, eu só fazia os exames. E nós fomos dentro da Imagem Dourada, mostramos para ela como fazer uma análise de mercado. Ela fez uma análise, um estudo de mercado. Depois do estudo de mercado, ela entendeu as características de cada cliente. Com as características desses clientes, ela começou a pensar em formas e criar propostas personalizadas para cada um. E aí, ela também, com muita luta, ela foi e ela superou a timidez dela, a vergonha, e ela fez um vídeo e postou na internet. O que acontece é que, como nós temos no Imagem Dourada um módulo inteiro são mais de 6 horas de marketing, e eu vou compartilhar com você a parte mais importante do marketing, que é a metodologia AEF, de atrair, encantar e fidelizar os clientes. Na trilha do Imaginologista Lucrativo, vou te dar isso gratuitamente, tá? Vai ser gratuito esse evento, tá? Eu vou te dar isso, a gente, dia 12, 13, 14 de março. Só que lá no módulo do Imagem Dourada, a gente tem uma ampla, né, abordagem de marketing. E ela seguiu todas as orientações, fez um vídeo e postou na internet. Ela postou no perfil profissional dela, que ela foi orientado que isso vendia o exame dela. Porque tem muito profissional que tem rede social e que ele não sabe se posicionar, a rede social mais atrapalha do que atrai cliente. Sabe o que aconteceu com ela? Vou mostrar aqui para você. Eu estou preservando a identidade dela aqui, tá bom? Preservando. Provavelmente você até deve conhecer essa profissional. Mas ela compartilhou conosco. Olha só, ela fez o vídeo e olha o que aconteceu. A vitória do ano novo foi essa. Eu dedico o meu primeiro vídeo para você que me incentivou muito a perder a vergonha. Obrigado por tantos ensinamentos. Ela mandou essa mensagem para nossa coordenadora e nossa diretora da imagem da Escola de Negócios em Provete. E logo em seguida ela botou aqui, ó, com o vídeo que eu fiz sobre teleradiologia, eu estou fechando uma parceria com uma empresa que tem, em média, 150 exames mensais. Ou seja, ela estava se lançando como um volante no mercado que ninguém conhecia. A gente mostrou que existia mais oportunidades, que ela não precisava ficar só no volante. Ela poderia também explorar outros mercados, como a teleradiologia. E um vídeo bem feito, estrategicamente desenhado por uma estratégia de marketing, superando a vergonha, que está escrito aqui. Ela fechou uma parceria com 150 exames mês. Tá bom para você? Tá bom para você? Sabe o que ela fez? Posicionamento de confiança. O cliente olhou e falou assim, essa profissional é profissional.
Não, ela trabalha com imagem mesmo. Não, ela me transmite muita segurança. Pronto, cliente que confia, indica. Pegou? Pegou essa? Pegou essa, então você precisa investir em posicionamento. E o seu posicionamento tem que ser de confiança. E se algo te paralisa, se você pode ser como muitos profissionais, se por acaso você se identificar com alguns profissionais que eu já escutei, você faz prospecção de clientes, veterinário? Ai, olha, prospecção é visitar os clientes. Não, eu estou programando de visitar, mas é que eu estou esperando o meu material ficar pronto. Eu estou refazendo a minha logomarca que ela não ficou tão boa. Eu ainda estou esperando. Estou esperando. Ou seja, estou esperando é um mecanismo de fuga desse profissional, porque na verdade ele se sente constrangido em ter que ir visitar uma clínica de um veterinário que ele não conhece, que ele não sabe qual que vai ser a reação dele, se ele vai receber bem, feliz, com acolhimento, ou se ele vai ser super grosseiro, e tudo isso, se ele vai dizer não para mim. Sei que se você se identificou com essa história, eu preciso dizer que é necessário superar esse entrave para ter posicionamento. Porque quem já está mais tempo no mercado e todo mundo conhece, quem já conquistou, quem já tem a confiança, vai usar o serviço. Então, se você está começando, você tem que estar despertando essa confiança. E eu vou falar só um alerta aqui, para quem já que eu estou falando do experiente, para quem já é experiente, aquele que já tem assento diagnóstico, já tem o tempo, às vezes já tem até exame avançado, e que é conhecido, e que nunca precisou fazer muito marketing não, porque não precisei, porque eu já cheguei onde eu tô, foi tudo no boca a boca, tudo no trabalhinho de formiguinha. Então, eu vou dizer para você, veterinário, cuidado, que existe uma legião de novos veterinários entrando no mercado e que, se você não fizer ações intencionais, eles não vão te conhecer. Eu fui um desses, e eu posso falar isso com você. Porque eu achei que ó arrogância. Eu sou o Vicente. Eu tenho o CDVET. Sou a maior referência do estado. Vou ficar aqui porque eu sei que todo mundo vai se formar e vai me conhecer. Vai conhecer nada. Às vezes pode até saber o meu nome. Mas pode me achar, sabe o quê? Pode me achar um transatlântico. E achar que é uma coisa impossível. Pode achar que, inclusive, nem merece me pedir exame. Quando a minha ficha caiu, já tinha um monte de gente nova no mercado que eu não conhecia, mas eu corri atrás. Vou até falar como que eu corri atrás na nossa trilha do imaginologista lucrativo. Tá? Mas olha só, tá vendo? A gente já tá aqui com 50 minutos de aula, já passei 5 minutos, mas a gente vai acabar agora. Tá? A gente vai acabar agora. Você pegou isso aqui? Terceiro diferencial, laudo. Isso aqui é um diferencial, você não tem noção. Não tem noção. Laudo é tão importante, que eu tenho uma aula bônus no Imagem Dourada que chama Laudo Premier. O que é o Laudo Premier? Eu compartilho o meu modelo de laudo valorizado. Toda a estrutura dele, que eu já testei. E eu construí essa estrutura depois de mais de 100 mil laudos feitos e revisados da minha equipe. Por mim e por minha equipe. Aí eu fiz um modelo, que é que os clientes elogiam muito. Você acredita que tem profissional que não coloca impressão diagnóstica? Você acredita que tem profissional que ele tenta fazer o laudo dele tudo ainda dentro de uma única folha? Você acredita que tem profissional que ele vai fazendo a parte descritiva, descreve e
e ele vai botando as impressões dele de parênteses na frente em negrito. Você acredita nisso? Acredite se quiser. Esses laudos, eles não criam o menor diferencial. Muito pelo contrário, os clientes não gostam. Pois é. E é por isso que eu ensino todo um modelo. E o que eu quero fazer, cara, tem muitos, o modelo, tem toda uma estrutura. Então tem laudo para felinos, laudo de ultrassom abdominal, laudo de raio-x, laudo de tomografia, laudo de citologia aspirativa, laudo de tórax, laudo de olho, laudo de músculo esquelético. Cara, são muitos laudos. A estrutura é a mesma, a gente compartilha bases e modelos de... Cara, olha só, eu compreendi com vocês 45 minutos de aula, a gente já está em 50 minutos, não vai dar te mostrar todos, mas eu vou te entregar um modelo de laudo. Eu vou te entregar um modelo de laudo, que é um modelo de laudo, inclusive, que está ligado com o que a gente está falando aqui, com um diferencial, e que tem gente que até faz, mas nunca fez um laudo, que é um laudo de um relatório de um procedimento acoguiado, de um procedimento intervencionista. Olha esse modelinho aqui. Simples, direto e eficaz. Os meus clientes ficam loucos com esse relatório. Isso cria um valor e um diferencial tão grande, tão grande. E eu vou te falar, tá? O melhor de tudo, eu vou te falar, é que eu estou compartilhando aqui com você. O que os meus clientes mais me elogiam eles percebem os nossos diferenciais e eles veem a qualidade do nosso laudo, de como que é a estrutura dele. E aí, inclusive, isso aqui fica rodando dentro do meu mercado. E a concorrência tem acesso a isso e a concorrência não faz. Nem me copia. Deveriam. E aí eu agradeço a isso. Então, eu estou compartilhando aqui com você. Eu autorizo você a pegar e seguir isso aqui como um modelo. Eu autorizo, está autorizado. Eu quero mais eu quero que você valorize o seu serviço. É genuíno isso. Nossa, desculpa, olha aqui. Agora, você não estava no slide, né? Não estava no slide. Você que está assistindo isso aqui gravado, tá? Você percebeu, mas eu estou mostrando aqui para você. Essa aqui é a estrutura. Essa é a estrutura, tá? E nós estamos num movimento, de união. Eu já fiz os eventos dos velhos mercado. No velho mercado, os profissionais, eles são individualistas. Os imaginologistas veterinários, eles enxergam um concorrente como um oponente, como um inimigo. Mas não. Nós estamos agora num novo mercado. E dentro desse novo mercado existe a trilha do imaginologista lucrativo. E essa trilha, ela não é percorrida somente por mim ou por um outro imaginologista. Não. Ela é percorrida, está nessa trilha um grupo unido. Um grupo que são todos os imaginologistas e cardiologistas veterinários do Brasil e da América Latina. Chega de muito exame e pouco lucro. Chega de ficar ouvindo piadinha de cliente como se o cliente estivesse fazendo um favor pedindo exame para nós. Chega de ter vergonha de se apresentar. Chega de ficar ouvindo os outros reclamando e falando mal da veterinária.
querendo desvalorizar e até desmoralizar. Chega disso.